político que fala com a gente, e hoje nós também recebemos aqui o vereador Sadal Nakai de Santos, ele que é do PSDB, e ele inclusive vai comandar uma audiência pública sobre o programa Nova Ponta da Praia. Vai ser dia 19 às 7 da noite na Câmara de Santos. Vereador, por que vocês vão reunir autoridades, as pessoas também, para esclarecer dúvidas? O que está acontecendo? A gente tem falado bastante da Ponta da Praia, tem se questionado lá tanto o trânsito quanto os trâmites que foram feitos pelo prefeito da cidade de Santos para que se mudasse toda a Ponta da Praia e levasse aí a questão do centro de convenções para lá, para a área do terminal público pesqueiro. O que vocês vão questionar, ou vai ser um espaço mais para explicar mesmo? Não, Sheila, é muito oportuna essa audiência que a gente vai fazer. O projeto foi anunciado durante o recesso parlamentar, então por isso que a audiência ela está sendo realizada agora. Na segunda-feira eu consegui fazer a aprovação por requerimento da audiência, que são os atos formais que a Câmara deve fazer. Então a importância dessa audiência tem a ver com os esclarecimentos que não foram passados, né? A própria Câmara tem muita dúvida, eu pessoalmente, que moro na Ponta da Praia, tenho muitas dúvidas em relação ao projeto, das informações. O governo passou a forma, como é que vai fazer os projetos arquitetônicos, é muito bonito, não dá para ser contra a ideia que está sendo posta, mas nós precisamos analisar alguns impactos, e principalmente ali onde está sendo proposto o centro de convenções, no terminal pesqueiro, na área do terminal pesqueiro. Então, tem um histórico de informações ali, da qual eu participei, e que eu tive surpresa ao ser anunciado naquele momento o centro de convenções naquele local. Então, essas informações que a gente pretende buscar, análise de impactos, como é que o governo fez isso, o porquê da localização do centro de convenções naquele local, como será acomodado o mercado do peixe, visto que já havia um conflito que havia sido mitigado até por mim e pelo próprio prefeito, da não instalação da transferência da Rua do Peixe vizinha ao conjunto habitacional Nova Era que ali existe, e até por proposta minha, nós havíamos sugerido ao governo que fizesse um novo projeto e fosse pedido a gestão compartilhada ao governo federal no terminal pesqueiro, para exatamente levar para aquele local a cadeia produtiva da pesca, o mercado do peixe, fazer algum outro projeto ali que desse uma nova característica para o terminal pesqueiro no bairro. Então tudo isso precisa ser explicado. Essas informações todas são importantes para ser dirimida todas as dúvidas aos moradores. Por exemplo, também essa questão da travessia da balsa. Até em cima disso, vereador, permita-me já aqui interrompê-lo. Lógico. Uma preocupação, de fato, esse impacto, o impacto causado ali na movimentação da região da Ponta da Praia. A gente sabe que aquela região tem um trânsito geralmente muito complicado. Sim. Até por conta da travessia de balsas, e você tem ali um encontro da atividade portuária que fica muito próxima do trânsito urbano ali da cidade, em dias de grande movimentação da balsa, que a gente tem percebido muito agora entre janeiro e fevereiro por conta da temporada, é a avenida parada. A prefeitura recentemente fez uma alteração de trânsito ali, que eu acompanhei, que o senhor vem questionando bastante, que é passar o trânsito urbano para a Avenida Rei Alberto, que é a paralela à Avenida da Praia, e deixar a Avenida da Praia somente para a fila da balsa, o trecho ali do Canal 7 em diante, certo? Com a implantação do centro turístico e que vai ser o centro de convenções e tudo mais, o senhor não teme que o trânsito seja impactado de forma ainda mais negativa e fique ainda mais saturado por ali? E eu quero aproveitar já em cima disso fazer uma segunda questão. O senhor falou que o projeto foi apresentado durante o recesso parlamentar, que de fato ocorreu foi agora em janeiro. Um projeto desse porte não deveria ter sido apresentado ou precedido de audiências públicas? Aliás, não fala isso. Não sei se aconteceram antes. Não, o que aconteceu foi uma mudança da lei de ocupação do solo no mês de junho do ano passado. Isso. E essa alteração
da Lei de Desocupação do Solo criou ferramentas para o projeto, para o governo desenvolver um projeto. Eu quando estava na Secretaria de Esporte, fui chamado para dar algumas sugestões sobre um plano master para a Ponta da Praia que estava sendo idealizado. Então, as informações que foram pedidas para o secretário de Esporte eram quais eram as atividades que precisavam ser reestruturadas ali na faixa da praia, no calçadão da praia ou na orla da praia, na faixa de areia. Então, nós levamos sugestões em relação às rampas para as embarcações esportivas que tinham conflitos, locais de acomodação das canoas havaianas, uma série de situações, renovação do centro náutico, da Secretaria de Esporte. Várias atividades foram levadas à sugestão para esse plano master, mas nunca foi falado sobre as outras atividades que seria, por exemplo, o centro de convenções ali no terminal. Isso não foi falado durante a elaboração desse plano master, e era um projeto de estudo, né, para que os arquitetos, os urbanistas que estavam desenvolvendo o projeto fizessem o projeto. Se encerrou aí a minha participação. Posteriormente, quando eu voltei à Câmara Municipal, é que eu fui surpreso de ter sido publicado um termo de compromisso. O termo de compromisso é a forma que se utilizou para dar a concretização daquilo que estava na Lei de Desocupação do Solo e nas suas alterações. Então, esse termo de compromisso ele foi publicado no dia 15 de outubro no Diário Oficial. Isso, eu já estava na Câmara Municipal, prontamente eu pedi um requerimento de informações de conteúdo para saber o que envolveria, recursos envolvidos. Então a gente tem parte de informações que exatamente servem para o vereador fazer as suas fiscalizações e perguntas sobre o projeto. E sobre o trânsito na Ponta da Praia, só para complementar? Então, só para complementar, esse trânsito da Ponta da Praia, ele realmente está complexo. Eu abri uma comissão especial de vereadores sobre a travessia de balsa e interferência nos viários, exatamente pela alteração. Então, o projeto em si, ele não resolve o problema de congestionamento de trânsito. Ele cria melhores situações de fluxo, mas ele não cria bolsão de espera e dependerá da eficiência da travessia da balsa, ou seja, das balsas, se ficar da mesma forma a travessia da balsa, certamente nós teremos mais problemas de impacto no trânsito naquele local da Ponta da Praia, porque você precisará de mais bolsões de espera. Lembrando, né, que na via pública. Já falamos com a Dersa uma vez e eles explicaram que não há condição de fazer mais bolsões. Pelo menos foi o que eles falaram este ano. Em 2019, no início do ano, eles falaram que não há como ter mais bolsões de embarque, porque o local torna inviável, porque tornaria-se inseguro ter mais locais de embarque naquele espaço. Agora, a Estela da Ponta da Praia, ela fala o seguinte aqui pelo WhatsApp, que é o 991214342. Aliás, você que está ouvindo a gente tanto pela 9FM 87.9 quanto pelo facebook.com/9FMSV, pode entrar em contato, assim como a Estela, e fazer a pergunta. A Estela da Ponta da Praia fala o seguinte: vereador, esse projeto nos causou estranheza, foi aprovado às pressas sem discussão com os moradores do bairro. Ela fala isso, e eu até acrescento a questão que também estão perguntando, os vereadores eles têm que aprovar as mudanças na lei. Nesse caso, quando foi feita toda a alteração e ficamos sabendo pelo Diário Oficial, nos parece que toda a alteração beneficia a empresa construtora para levar o centro de convenções, para empurrar o centro de convenções para a prefeitura, ou seja, se vira com isso que não está dando dinheiro. Não sei se os vereadores têm a mesma opinião. Olha, eu neste momento, eu tenho um posicionamento de esclarecimento e levantamento de informações. Quais são as informações que eu preciso esclarecer? A Câmara de Vereadores, ela aprovou a Lei de Desocupação do Solo, sim, que cria ferramentas. A partir desta autorização, o Executivo tem o ato discricionário, ou ele pode realizar, através da aprovação dessas ferramentas, o projeto sem necessariamente ter que ter aprovação na Câmara.
Ponto. Não precisa aprovar na Câmara o que foi proposto. O que a Câmara cabe fiscalizar como foram utilizadas as ferramentas. Por exemplo, como é citado, o Centro de Convenções foi aprovado uma desmarcação da área dos núcleos de interesse de desenvolvimento estratégico, chamadas NIDs, a NID 4 da Avenida da Sorocabana, que fica ali na Glicério, onde está instalado o Centro de Convenções. Para que ele pudesse utilizar aquela área de outra forma, foi autorizado e foi condicionado que o empreendedor tinha que dar um outro centro de convenções em outro local, não necessariamente na Ponta da Praia. Cabe ao empreendedor ofertar ao município um outro centro de convenções sem custo nenhum em outro local da cidade. Porém, cabe ao município, por interesse público, ofertar uma área. Então, a discussão posta para a sociedade, e a sociedade é que valida se tem interesse público, a proposta que está em curso. Então, por isso a importância desta audiência feita pela Câmara, porque a Câmara cabe neste momento avaliar se os instrumentos estão sendo utilizados corretamente. Não é a Câmara que vai impedir esta instalação, é a sociedade que tem que se manifestar pelo interesse público do que está sendo proposto pelo senhor prefeito. Então, a minha intenção é exatamente ouvir a sociedade e fazer os encaminhamentos que surgirem através da manifestação de interesse público feito pela sociedade. Então, essas informações eu preciso esclarecer, nós precisamos levar informações a mais à sociedade para ela balizar as suas decisões, sejam os moradores, sejam as entidades que ali operam, por exemplo, terminal de pesca, mercado do peixe, a própria Codesp e os terminais, porque está numa área que terá interferência direta na Mário Covas das operações ali dos terminais de grãos, então a Codesp também tem que se manifestar. Mas por enquanto a certeza de que não há nenhuma ilegalidade nas mudanças que foram já expostas pelo prefeito que podem acontecer. Não, sim, a ilegalidade nós não podemos apontar. O que nós temos que discutir é a proposta que está sendo feita e levantamento, por exemplo, dentro do que foi informado de valores, de contrapartidas das alterações de uso, das outorgas de uso que foram alteradas, dos valores de onde eles estão vindo. Isso é importante nós sabermos, né? Então nós sabemos hoje que existem valores informados de 130 milhões aproximadamente. 130 milhões. Então é preciso explicar para a população de onde vieram esses valores e para onde eles estão sendo destinados, né? Nós temos informações de parte deste valor. Então é importante dar transparência e publicidade de onde estão vindo esses valores para todos poderem fazer o seu julgamento. Vereador, até aproveitando, na comunicação que o senhor fez falando da audiência pública do próximo dia 19, tem 2 apontamentos que eu gostaria que o senhor detalhasse. Num trecho o senhor cita aqui que não foi dada nenhuma explicação por parte da Prefeitura de Santos, que chegou a assinalar em 2013 um protocolo de intenções com o então Ministério da Pesca e Aquicultura para a gestão compartilhada do terminal pesqueiro. Na época, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Santos elaborou um projeto para a área do terminal que previa, entre outras melhorias, abrigar restaurantes e o mercado de peixe e o mercado para os permissionários ali da Rua do Peixe. O senhor também cita aqui num outro trecho que não foi apresentado o EIV, o estudo de impacto de vizinhança, referente ao centro de convenções, algo que é obrigatório por lei. Na audiência isso também vai ser cobrado? Como é que o senhor pretende abordar isso? Certamente, é preciso o governo informar o porquê da mudança de objetivos, porque, como eu citei anteriormente, a proposta de levar o mercado do peixe e todas outras atividades ligadas a uma cadeia que pudesse, da pesca, que pudesse ser incrementada como um centro de atrativo turístico para a cidade naquele local, foi transformado num projeto e levado, e houve uma carta, um protocolo de intenções entre o então ministro da Pesca, que era o Marcelo Crivella. Era o Marcelo Crivella.
Só que depois houve mudanças políticas e ficou adormecido esse tipo de proposta. Então, a surpresa é o governo receber a cessão de uso daquele espaço e colocar, por exemplo, o centro de convenções naquele local. Então, relativo aos impactos de vizinhança, e isso é importantíssimo exatamente pelos polos geradores de tráfego e trânsito que já existem no local. Como eu falei, terminal de balsa, da travessia de balsa Santos Guarujá, os movimentos do terminal de grãos na época de exportação de grãos, ali o próprio mercado do peixe e o terminal de pesca. Em época de safra tem muita movimentação de caminhões. Exatamente. Então, tudo isso precisa ser analisado e explicado como que serão as soluções e como será feito essa distribuição de impacto de trânsito no bairro. Né? Isso os técnicos precisam informar. E até os próprios permissionários do mercado do peixe, eles participaram de reuniões na prefeitura depois que o projeto foi apresentado. Eles mesmos disseram estar incomodados para o local onde o mercado do peixe vai ser alocado, porque, como o senhor falou, é muito próximo do condomínio Nova Era, ali na ponta da praia, da rua Amélia Luxemburg. Acho que é Amélia Luxemburg. Vai ficar muito próximo das residências e o mercado do peixe tem muito barulho, com gelo, com movimentação, já a partir de 3, 4 horas da manhã. Isso pode afetar os próprios moradores ali da ponta da praia, ou seja, já gerar um problema, uma relação, um conflito entre o mercado do peixe e a vizinhança por ali. Isso também seria identificado no estudo de impacto de vizinhança, certo? Com certeza, tem que haver, porque o conceito da legislação de impacto de vizinhança, apesar de ser antigo, é um instrumento do Estatuto da Cidade que está já consolidado desde 2001. No entanto, na prática, o governo atual, a partir de 2013, é que começou a escrever a regulamentação local, né? Então, muitas contrapartidas da análise de impacto de vizinhança estão beneficiando a cidade. Então, não é porque determinados instrumentos, determinadas atividades não estejam contempladas no impacto de vizinhança e por ser equipamentos públicos, eles não devam ser analisados, porque o impacto de vizinhança visa principalmente manter a qualidade de vida das pessoas quando a prefeitura autoriza um empreendimento ou uma atividade num local já existente, né? E essa atividade, por exemplo, do mercado do peixe, ela é altamente impactante em relação às questões de logística dos caminhões fazendo operação. E também né? do pessoal que vende o pescado, né? Eles estavam reclamando da questão de refrigeração, do gelo, que isso pode aumentar o valor do produto e eles perderem a competitividade. Aí é uma outra questão, mas também dentro da análise de uma proposta de uma nova atividade, porque se você está acostumado a ter no seu negócio uma forma de expor ou de vender, e você é obrigado a criar uma outra ambientação com instalações diferentes da que você usa, a eliminação de isopores de gelo e passar a ter câmaras frigoríficas, balcões refrigerados, isso tudo altera a estrutura do negócio, haverá mais custo, né? Então essas atividades, para você elaborar um negócio, você precisa ouvir os interessados, o potencial de mercado, para desenvolver um projeto adequado para a atividade, sem impactar no interesse de quem hoje esteja comercializando o peixe. Então, são informações que eu acho que demandariam um pouco mais de tempo para elaborar um projeto de melhor qualidade. Não melhora de qualidade arquitetônica. Melhora de qualidade arquitetônica é o ideal, está perfeito. Tá lindo, né? O modelo de negócio querendo ser imposto, tudo bem, não se discute, mas será que haverá interessados? Será que as pessoas que hoje estão movimentando essa atividade são favoráveis? É uma discussão que precisa ser posta para avaliação. Né? Exatamente. Agora, em cima disso, o Afonso do Gonzaga, que também está no WhatsApp 991214342, ele fala o seguinte: a atual direção da Câmara, será que pode revogar esse projeto na ponta da praia, já que não houve transferência da direção anterior da Câmara e nem discussão com a população?
Na verdade, sim, este projeto especificamente não. O que cabe à Câmara Municipal é discutir as suas legislações e tem o princípio da anualidade. Por exemplo, uma lei de uso e ocupação do solo só pode ser discutida uma vez por ano, exatamente para não ter casuísmo, né? As audiências públicas, elas certamente tiveram pela Câmara Municipal. O que muitas vezes falta por não ter um alcance grandioso de informação das audiências que correm na Câmara Municipal, muitos projetos são aprovados e as audiências, elas têm participação pífias. Exatamente. E só depois de instalados os impactos de uma legislação aprovadas é que começam os questionamentos, né? Mas dessa vez nem audiência antes teve, né? Da audiência do projeto específico não, mas da lei de uso e ocupação do solo certamente teve. Mas aí um projeto desse tamanho deveria ter uma audiência pública. Concordo. Precedendo o anúncio do que o prefeito fez. Concordo. Até porque pra gente, o cidadão comum, na hora que vai discutir lei de uso e ocupação de solo, será que ele consegue compreender o que aquela alteração pode transformar em bairro? Não, e até porque, vereador Sadal Nakai e Sheila, me deem licença, eu tenho mais uma pergunta para fazer, mas eu vou fazer só uma observação. Ok. Quando foi discutida a lei de uso e ocupação de solo no meio do ano passado, eu acompanhei isso muito pela imprensa. O foco da discussão foi a mudança de zoneamento na Vila Matias e no Macuco. Porque você lembra muito bem? Faixa Sheila? de amortecimento. Exatamente, a faixa de amortecimento. A Sheila, como jornalista que também acompanha isso no dia a dia, sabe que essa mudança, o que é essa faixa de amortecimento? Que ali na Vila Matias e no Macuco ia passar a poder ter atividade portuária, né? Retroportuária, terminal portuária ali nos terrenos da Vila Matias e do Macuco. Isso gerou uma grita enorme dos moradores desses dois bairros. Contra as faixas de amortecimento. Contra as faixas de amortecimento. Então, assim, toda a discussão dessa mudança da lei de uso e ocupação de solo, no meio do ano passado, ficou centralizada nisso. E ninguém se tocou, e assim, Sadal, com todo respeito à prefeitura, não tô querendo fazer qualquer tipo de ilação aqui, mas me causa estranheza, como jornalista, como especialista e como cidadão, me causa estranheza olhar num artigo da lei de uso e ocupação de solo feito exclusivamente para falar de um centro de convenções. Me causa muita estranheza isso. E ali, 6 meses depois, 3 meses depois da aprovação da lei, sai o termo de compromisso que você citou no Diário Oficial. Outros 3 meses depois, sai lá esse anúncio feito com toda a pompa de que a Ponta da Praia vai receber uma grande mudança e que o centro de convenções vai mudar para lá. Me causa estranheza. Eu não quero fazer nenhuma ilação aqui, porque eu não tenho subsídio nenhum para acusar ninguém. Não quero fazer isso nesse microfone sério e responsável da Nova FM. A gente nunca fez isso aqui. Mas que me causa estranheza, causa. Olha, Douglas, você tem razão em relação à surpresa que todos estão tendo em relação à forma como está sendo proposta esta concretização do novo projeto da Ponta da Praia. Então, por isso, o primeiro ato que eu fiz foi fazer audiência pública, o que me cabe. Eu não quero fazer justificativas, mas no momento da aprovação da lei de uso e ocupação do solo, eu estava em outra atividade à frente da Secretaria de Esporte, contribuindo com o meu esforço para melhorar as estruturas da Secretaria de Esporte. Então, ao voltar à Câmara Municipal e ao me apropriar desses fatos, das discussões locais da cidade, o primeiro ato eu abri 2 comissões especiais, uma da travessia Santos-Guarujá e o impacto no viário, e outra de desenvolvimento urbano, exatamente porque nós temos outras legislações que estão em curso e que também haverão impacto, por exemplo, plano de mobilidade e discussão do Alegra Centro, que é exatamente a discussão que estava paralela à lei de uso e ocupação do solo. A lei de uso e ocupação do solo ficou gestando no governo desde 2013, porque estavam tentando achar instrumentos indutores na lei para que as regiões degradadas da cidade elas tivessem
uma reativação, uma requalificação. Então, muitos instrumentos foram pensados para levar uma melhor requalificação, uma reurbanização em áreas degradadas como Paquetá, Mercado, reativação do centro. Então, tudo isso estava sendo discutida. E, de repente, essa desmarcação da NID 4 do centro de convenções, ela precisa ser melhor discutida dentro desta visão, desses conceitos. Então, colocar lá na ponta da praia precisa ser dada uma justificação plausível por interesse público, para que haja convencimento por parte da população e até por parte da própria Câmara Municipal. Então, é este o objetivo de levantamento de informações para dar instrumentos legais para que a população possa se manifestar e a própria Câmara agir. Exatamente. Caso haja interesse da sociedade nesse sentido. São 9h03, a gente já se encaminha para o final do Jornal Manhã de Notícias, com várias participações aqui pelo WhatsApp, também pelo facebook.com/9fmsv, mas o Douglas já tinha anunciado que tinha uma pergunta, eu cortei. Douglas, não, imagina. Pode fazer a sua pergunta. Já estouramos aqui o tempo, eu vou tentar ser sucinto. Essa audiência, vereador, eu acho que ela vai ser muito importante para esclarecer esses pontos, e até quero aqui o parabenizar por isso, e também colocar outras duas questões aqui que tem que ser discutidas. Primeiro, a gente falou durante a entrevista de uma portaria da SPU que liberou para a prefeitura a utilização do terreno lá da ponta da praia, que é o terreno que vai abrigar o centro de convenções. Que é certo? uma luta que, inclusive, é uma questão levantada pelo deputado estadual Paulo Correia Júnior, que veio aqui e falou da questão no Jornal Manhã de Notícias. Isso, aí a gente vai falar do Paulo já na sequência. A portaria de 3 de julho de 2018, já bem próxima da data em que foi aprovada a Lei de Uso e Ocupação de Solo. Eu tô com a portaria aqui, não vou ler a portaria inteira, mas o que vale destacar? Alguns pontos. Primeiro, ela autoriza o município a usar aquele terreno. Depois, ela diz que após a conclusão da obra em área da União, o município deverá desinstalar toda a estrutura do terreno, deixando-o livre de bens e pessoas. Aí, outro artigo. A presente autorização se dá em caráter precário, ou seja, isso não é definitivo. Isso pode ser revogado a qualquer momento. Irrevogável a qualquer momento, não implicando na constituição de nenhum direito sobre a área ou constituição de domínio, não gerando direitos a quaisquer indenizações sobre benfeitorias ali realizadas. Então, assim, é algo que a gente já tem que olhar com um pouco de cuidado, ou seja, o terreno foi cedido por uma portaria da SPU, mas isso é revogável a qualquer momento. E mudou o governo também, mudou o governo federal. O outro ponto o Paulo Correia Júnior, em matéria divulgada essa semana pelo Diário do Litoral, entrou com uma ação no MP, e segundo a interpretação do MP e do deputado Paulo Correia Júnior, como a Sheila citou agora, a área do terminal pesqueiro só pode ser utilizada para fins pesqueiros, para fins de pesca. Não pode ser utilizado para nenhum outro apontamento, segundo um decreto federal aí de 2004. Então, vereador, são duas questões aí que o senhor também vai ter que considerar na audiência pública. Não, com certeza. Nós estamos fazendo convite para a administração do terminal, SPU, Secretaria de Agricultura do Estado. Tomara que todos venham. Participem. Tomara que todos participem. Assim como a população, né? Porque exatamente tem dúvidas que precisam ser levantadas, não só pela portaria que você citou, e a gente já tem também essa portaria, como um decreto federal também sobre a administração do terminal. Então é importante que a municipalidade dê tranquilidade para a população dessas questões estarem equacionadas, porque nós não temos essa informação. É importante que quem esteja propondo o projeto de uso daquela área esteja tranquilo juridicamente em relação a essas questões. Isso precisa se tornado público, né? Porque o que foi colocado publicamente foi só o projeto. Sadal, houve um erro de procedimento da prefeitura, na sua visão, no tocante desse projeto, não anunciar dessa forma, não fazer uma audiência para discutir? Houve alguma falha de procedimento aí, uma falha de comunicação? Olha, eu não quero fazer julgamento, mas eu faria diferente. Eu faria antes de anunciar uma decisão dessa magnitude, eu faria
às discussões com a sociedade anterior, principalmente no bairro que será impactado, né? Então, não estou fazendo aqui uma crítica, mas estou colocando uma situação pessoal. Não sou o prefeito, quem é o prefeito ou a sua equipe que tem responsabilidade da condução da proposta e oferta ao seu prefeito, que deveria ter feito. Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né, ou a Secretaria de Governo, quem está à frente do projeto que deveria levar ao prefeito, não induzir a uma situação que poderia ser polêmica posteriormente. Gerar esses questionamentos. Bom, e para você que quer participar dessa audiência pública, para que você quer entender melhor também fazer os questionamentos, o vereador Sadal Nakai, ele vai comandar essa audiência sobre o programa Nova Ponta da Praia, que vai ser no dia 19 de fevereiro agora, às 7h, na Câmara de Santos. São 9h08, então agradeço, pedindo já para que o senhor vereador faça o convite para a população para ir até a Câmara, e também já agradeço a sua participação no Jornal Manhã de Notícias. Muito obrigado, Sheila, muito obrigado pela participação aqui conjunta do Douglas, do Arnaldo, ao Pedro que está aqui. Enfim, a gente deixa aqui, pede a participação de todos, principalmente aos moradores do bairro, às entidades do bairro que estejam presentes. São 3 aspectos importantes que eu quero ouvir, né? Os impactos que esse empreendimento, que as pessoas tenham percepção que vai causar no bairro, a utilização da área e o seu uso proposto, e as situações de desenvolvimento urbano, as legislações que concernem deram a condição de formalizar a proposta que está sendo feita na Ponta da Praia. Então são os pontos que a gente vai levantar de informação para depois sugerir e encaminhar para as autoridades competentes. Muito obrigada pelas suas informações, pelas opiniões dadas aqui, pela coragem de falar sobre esse assunto tão polêmico que está tanta gente questionando agora, vereador. Obrigada também, Douglas Lam, pelas perguntas, pelos comentários. Você que é jornalista especialista em marketing político, sempre presente aqui toda semana com a gente. Obrigado. Imagina, Sheila, eu que agradeço a você, agradeço ao vereador Sadal Nakai, a quem eu desejo um bom trabalho, aí boa sorte, muita força nessa luta. Também mandar um abraço ao Neno, ao Pedro, a todos os ouvintes. Só uma última observação: o investimento de 130 milhões de reais desse tamanho é feito numa área que está urbanisticamente resolvida como a Ponta da Praia. Assim, essa é a minha opinião, isso não tem nada a ver, enfim, é o que eu acho. Não cabe. Se você tem o centro de Santos que está fechando, está falindo. Eu fui ontem ao centro de Santos, como vou regularmente, e fiquei triste ao olhar tanta loja fechada, tanta porta fechada. Você tem a área do Valongo, que poderia ser revitalizada e dar um impulso àquela região, e você tem a Zona Noroeste, que precisa de investimentos e estava aí desde segunda-feira debaixo d'água. O investimento de 130 milhões poderia ser feito em qualquer outro lugar, menos na Ponta da Praia, que já está urbanisticamente resolvida. Essa é a minha opinião. Uma ótima quinta-feira a todos. Aliás, Douglas não coloca a sua opinião aqui. Também muitos ouvintes e também internautas colocam no facebook.com/novafmsv, e a gente já agradece a participação deles também, tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp, estiveram presentes no Jornal Manhã de Notícias de hoje com a gente. Então, muito obrigado, uma boa semana e fique com a nossa programação. Eu volto amanhã às 8h no Jornal Manhã de Notícias.